Embora pareça que esse fato acontecido com Judá esteja fora da sequência histórica, ele não está, pois o que veremos a seguir aconteceu após a venda de José para uma caravana ismaelita que seguia para o Egito. Essa história é coerente com o fato de que Judá havia acabado de deixar seus irmãos, o que aponta para o seu desacordo com eles. Além disso, o texto compartilha uma série de palavras e temas comuns com o capítulo anterior e traz a mesma lição teológica. Um ato mau que se tornaria um acontecimento positivo ligado à salvação. Gênesis 38 nos traz a conhecer uma terrível história envolvendo Judá, o quarto filho de Jacó com Lia e uma mulher por nome Tamar. Este capítulo de Gênesis mostra como a família da aliança começou a se corromper em Canaã através do casamento misto de Judá. Mas no final, um capítulo que registra tanta maldade e imoralidade também aponta para a graça e a providência de Deus. Esse fato acontecido com Judá e Tamar aconteceu no mesmo tempo em que José já era escravo no Egito. Além do mais, essa pausa na história de José serve como contraste entre a piedade do irmão que estava sendo escravo no Egito e a imoralidade de outro que estava livre em Canaã. Logo no início, o capítulo 38 relata a fragmentação da família da aliança. Judá se apartou de seus irmãos e hospedou na casa de um homem chamado Ira. Ali, Judá conheceu a filha de um homem cananeu por nome Suá. Então Judá tomou a filha de Suá por mulher e teve 3 filhos com ela. O que significa que Judá não apenas se separou geograficamente de seus irmãos, mas se entregou aos cananeus, casando com uma de suas mulheres. O Antigo Testamento frequentemente mostra como a mistura com outros povos sempre foi uma ameaça à identidade distintiva do povo de Deus. Aqui em Gênesis 38, é uma dessas vezes em que os descendentes de Abraão estiveram próximos de serem assimilados por um povo pagão. Contudo, José já havia sido enviado ao Egito, local para onde mais tarde todos os seus irmãos também seriam levados. Nesse ponto podemos enxergar a providência de Deus. Se por um lado o Egito foi a terra onde os israelitas foram segregados depois da morte de José, por outro lado, Deus preservou a identidade de seu povo, levando-o como a grande nação. Com essa atitude, Deus evitou que os descendentes de Abraão se corrompessem com mulheres pagãs, arriscando-se a se tornarem um povo pagão. O texto bíblico nos conta que os 3 filhos de Judá com a esposa cananeia foram Er, Onã e Selá. Judá, por sua vez, providenciou uma esposa para Er, seu filho mais velho. O nome dessa esposa era Tamar. Mas Er foi um homem perverso perante o Senhor e acabou sendo castigado com a morte pela justiça divina. Como Tamar não havia engravidado, o irmão mais novo de seu marido devia assumi-la como esposa e suscitar descendentes ao marido falecido. Esse casamento tinha por objetivo preservar a descendência de um homem que morreu sem filhos. Caso um homem falecesse sem ter gerado um filho com sua esposa, seu irmão solteiro deveria casar-se com a cunhada viúva. Em algumas ocasiões, na ausência de um irmão disponível, um parente próximo poderia casar-se com a mulher viúva. O primeiro filho do novo casal seria então considerado legalmente filho do homem falecido. Desta forma, o interesse era preservar a continuidade de seu nome e de sua herança. O problema foi que Onã, o irmão mais novo de Er, que tomou Tamar como esposa, também era um homem mau. Uma vez casado com Tamar, Onã se negou a engravidá-la para não gerar posteridade a seu irmão. Isso porque sabia que seu primeiro filho com Tamar seria contado como o filho mais velho de seu irmão, que era o primogênito da casa de seu pai. Em outras palavras, o direito de primogenitura de Er
não seria mais dada a Onã, mas seria concedida a seu filho com Tamar. Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Gênesis capítulo 38, verso 9. Essa atitude de Onã foi considerada perversa, egoísta e depravada. Ele desrespeitou Tamar e apenas a usou para satisfazer seus próprios desejos. O resultado da conduta de Onã também foi a morte. E depois da morte de Onã, Judá enviou sua nora viúva de volta à casa de seus pais. Porém, prometeu a ela que quando Selá, seu filho mais novo, fosse um homem formado, ele lhe daria em casamento. Mas essa foi apenas uma desculpa de Judá, que supersticiosamente enxergou Tamar como uma mulher que trouxe desgraça a seus filhos. Na verdade é que Judá tinha medo que Selá, seu filho mais novo, também viesse a morrer após o casamento. Ele não percebia que seus outros filhos tinham sido mortos não por causa de Tamar, mas sim por causa das suas más condutas. Apesar de ter sido casada 2 vezes, Tamar era uma mulher sem descendência. Isso basicamente significava que ela estava condenada a um futuro de desgraça e abandono, a menos que Judá honrasse sua palavra e entregasse seu filho mais novo para desposá-la. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Judá realmente não queria que mais um filho seu se casasse com Tamar. Com isso, ignorou ele o futuro e reputação da mulher. Aconteceu que, num certo momento, Judá subiu a um lugar chamado Tirna para tosquear as ovelhas. No mundo antigo, a tosquia das ovelhas geralmente era associada a uma grande festa que envolvia práticas pagãs de cultos à fertilidade. Tamar ficou sabendo que seu sogro estava ali e viu naquela oportunidade a única forma de garantir seus direitos e proteger a herança de seu marido falecido. Para muitos, Tamar se disfarçou de prostituta cultural e com o rosto coberto se aproximou de Judá. Mas a intenção de Tamar não era de se prostituir, e sim chamar a atenção de seu sogro, já que essa seria a única forma, pois conhecia a forma imoral que o caracterizava. Conhecendo seu sogro, ela sabia que ele não resistiria a uma prostituta. Assim, ela conseguiria falar com ele. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: "Venha cá, quero deitar-me com você." Ela lhe perguntou: "O que você me dará para deitar-se comigo?" Gênesis capítulo 38, verso 16. Então Tamar negociou um preço para ter relação com Judá, a saber, um cabrito que seria enviado depois. Mas Tamar pediu a Judá uma garantia de que o pagamento seria honrado. Então ela pediu que Judá lhe deixasse seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Esses 3 itens eram objetos identificativos e irrefutáveis. No Antigo Oriente, os homens preeminentes carregavam um selo cilíndrico preso a uma corda ao redor do pescoço. Esse selo servia para assinar contratos. Judá cedeu às exigências de Tamar e teve relação com ela, sem saber que estava se relacionando com sua própria nora. Depois disso, Tamar foi embora, tirou o véu que cobria seu rosto e voltou a vestir as vestes caracterizadas de uma viúva. Mais tarde, quando Judá enviou o pagamento conforme o acordo com Tamar, nenhuma prostituta cultural foi encontrada naquele lugar. 3 meses depois, Judá ficou sabendo que sua nora se encontrava grávida. Rapidamente, Judá ordenou que ela fosse executada por ser culpada de imoralidade. Mas antes que Tamar pudesse ser queimada, ela revelou que havia concebido de um homem que era dono do selo, do cordão e do cajado que se encontrava em sua posse. Diante dessa revelação,
Judá reconheceu que havia negligenciado suas obrigações legais, enquanto Tamar havia permanecido fiel na defesa dos seus direitos de herança. Por isso, Judá anulou a sentença de morte e declarou que Tamar era mais justa do que ele. Depois disso, a Bíblia diz que Judá nunca mais teve relações com Tamar. Tamar acabou engravidando de gêmeos, e ao dar à luz, algo curioso aconteceu. O braço de um dos gêmeos saiu primeiro, e a parteira o marcou com um fio, identificando-o como primogênito. Mas aconteceu que a criança que pôs a mão para fora recolheu a mão novamente, e o outro gêmeo acabou nascendo primeiro. Esse teve o nome de Pérez, e o outro foi chamado de Zera. Essa desastrosa história de Judá e Tamar aponta para a misericórdia e graça de Deus. Isso porque Pérez, o primogênito dos gêmeos fruto de uma relação imoral, acabou sendo contado na genealogia de Jesus Cristo. Ele entrou na linhagem messiânica sendo um ancestral do rei Davi, através de Boaz, o marido de Ruth. Assim, Gênesis 38 nos lembra que o eterno propósito divino não pode jamais ser frustrado pela intervenção humana. Quanto a Tamar, ela é a primeira das 4 mulheres seguida por Raabe, Ruth e a esposa de Urias, que na genealogia precederam Maria, a mãe de Jesus. A lição que tiramos dessa história é que assim como Deus salvou Tamar por sua graça, transformou o mal em bem, Ele salvará seu povo por meio da cruz de Cristo. No caso de José, ele transformou seus problemas na salvação de seu pai e de seus irmãos. Na lição de amanhã, voltaremos a falar de José, a saber, sua trajetória de escravidão no Egito. Que Deus os abençoe e até a próxima.